Você já sentiu que falta proteção espiritual em sua vida, mesmo quando tudo parece bem ao seu redor? Esta sensação de vulnerabilidade, como se as paredes de sua casa não fossem suficientes para proteger você e sua família das adversidades invisíveis que espreitam no mundo, não é por acaso. Existe um ensinamento profundo do Padre Pio, aquele santo estigmatizado cujas mãos carregavam as mesmas feridas de Cristo, que revelou um segredo capaz de transformar completamente a atmosfera de qualquer lar. Este segredo tem sido preservado e transmitido através dos tempos, mas muitos ainda desconhecem seu verdadeiro poder transformador. O que estou prestes a revelar a você não é um conhecimento comum. É um entendimento profundo que o Padre Pio compartilhava apenas com aqueles que demonstravam sincera devoção e abertura espiritual. Muitos buscarão por anos a fórmula para alcançar paz interior e segurança espiritual, experimentando diversas práticas e rituais, sem perceber que a solução pode ser incrivelmente simples, porém profundamente poderosa. Prepare seu coração para receber esta revelação, pois uma vez que você compreenda e aplique este ensinamento, as portas para uma nova dimensão de proteção e bênçãos se abrirão diante de você e de sua família. Você sabia que, por trás daquela figura austera e das mãos marcadas pelos estigmas, o Padre Pio cultivava uma devoção tão intensa e pessoal à Virgem Maria, que ela se tornou o pilar central de sua espiritualidade? Nos momentos mais solitários e dolorosos de sua vida, quando as incompreensões e até mesmo as perseguições dentro da própria igreja o deixavam isolado, era a Mãe de Deus que ele recorria com a confiança de uma criança que busca conforto. Em seu pequeno quarto monástico em San Giovanni Rotondo, uma imagem de Nossa Senhora ocupava o lugar de destaque, e diante dela, o santo passava horas em contemplação e oração. Esta não era uma devoção superficial ou meramente ritual. Era uma relação viva e pulsante com aquela que ele chamava carinhosamente de Minha Mãe Celestial. Os testemunhos daqueles que conviveram proximamente com o Padre Pio revelam que ele atribuía à intercessão da Virgem Maria cada graça recebida, cada cura realizada, cada conversão presenciada. Tudo através de Maria, nada sem Maria. Costumava repetir aos seus filhos espirituais quando estes buscavam sua orientação para problemas aparentemente insolúveis. O santo compreendia profundamente que a mãe de Jesus havia recebido de seu filho uma missão especial: ser canal de todas as graças para a humanidade. Em uma ocasião particular, quando um de seus confessados mais próximos estava enfrentando uma terrível provação familiar que parecia não ter solução, Padre Pio olhou-o nos olhos com aquele olhar penetrante que parecia enxergar a alma e disse: coloque uma imagem de Nossa Senhora em posição de honra em sua casa, não em qualquer lugar, mas onde todos possam vê-la ao entrar. Então, observe o que acontecerá. Esta orientação não era um conselho isolado ou casual. Era a revelação de uma prática que o próprio santo experimentou e validou ao longo de décadas de ministério espiritual. Ele observou padrões consistentes nas vidas daqueles que seguiam este simples ensinamento e daqueles que o negligenciavam. A presença da imagem de Maria nos lares não era, na visão do Padre Pio, uma questão de decoração religiosa ou tradição cultural, mas uma decisão espiritual com consequências reais e mensuráveis. A casa que honra Maria, dizia ele, torna-se um território que o maligno tem dificuldade em penetrar. Não porque um quadro ou uma estátua tenha poder em si, mas porque esta presença visível é um sinal exterior de uma disposição interior que atrai a presença protetora daquela que esmagou a cabeça da serpente. Você consegue imaginar como uma simples imagem pode alterar completamente a energia espiritual de um ambiente? Não estamos falando de superstição ou pensamento mágico, mas de uma realidade espiritual profunda que o Padre Pio compreendia perfeitamente. Quando você instala uma imagem da Virgem Maria em sua casa, não está apenas colocando um objeto religioso, está declarando simbolicamente que seu lar está sob a proteção especial da Mãe de Deus. Esta declaração, quando feita com fé sincera,
Cria uma abertura espiritual para que a intercessão de Maria atue de maneira mais direta e poderosa em sua vida familiar. O Padre Pio observou ao longo de décadas como lares que adotavam esta prática experimentavam mudanças notáveis. Conflitos familiares diminuíam, a harmonia aumentava e, em muitos casos, graças inesperadas começavam a fluir como um rio de bênçãos. Os testemunhos recolhidos ao longo dos anos são impressionantes. Uma família de Foggia, na Itália, estava à beira da separação após anos de desentendimentos e mágoas acumuladas. Quando consultaram o Padre Pio, ele não lhes deu um longo sermão sobre os deveres matrimoniais ou a importância da perseverança. Simplesmente disse: coloquem uma imagem de Nossa Senhora na sala de estar, onde passam a maior parte do tempo juntos. Façam uma pequena oração diante dela todas as noites, mesmo que por apenas 1 minuto. Depois, voltem para me contar o que aconteceu. 3 meses depois, o casal retornou completamente transformado. As discussões haviam diminuído drasticamente, e ambos relataram sentir uma presença pacificadora no lar, que os ajudava a controlar os impulsos de raiva e ressentimento. Não foi magia, explicou o Padre Pio aos presentes. Foi a presença maternal de Maria criando um ambiente propício para que o Espírito Santo pudesse atuar naqueles corações endurecidos. Se você acredita que sua casa e sua família merecem esta proteção especial, que as bênçãos que outros experimentaram também podem ser suas, quero que agora mesmo você escreva nos comentários: Maria, venha habitar em meu lar, e inscreva-se neste canal para receber mais ensinamentos poderosos que podem transformar sua vida espiritual. O que estou compartilhando com você não são teorias religiosas abstratas, mas práticas concretas que têm o poder de mudar realidades. Lembre-se, o inimigo de nossas almas quer que tratemos estes ensinamentos como superstições ultrapassadas, porque ele sabe do poder real que eles contêm. Não deixe que o ceticismo moderno o prive das bênçãos que o céu deseja derramar sobre sua família. A decisão está em suas mãos agora: continuar como está ou abrir as portas de seu lar para uma presença que pode trazer proteção, paz e abundância espiritual. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber tantas graças através de sua devoção à Virgem Maria, enquanto outras, mesmo seguindo práticas semelhantes, não experimentam os mesmos resultados? O segredo, conforme ensinava o Padre Pio, não está apenas na presença física da imagem em sua casa, mas na forma como você se relaciona com ela. Existem 3 pilares fundamentais que sustentam uma autêntica devoção mariana, capaz de transformar seu lar em um verdadeiro santuário de graças. O primeiro pilar é a intenção pura. Não basta ter uma imagem de Nossa Senhora como item decorativo ou por tradição familiar. É necessário que sua presença seja fruto de uma decisão consciente de honrar Maria como Mãe de Deus e sua intercessora pessoal. A intenção do coração, dizia o Padre Pio, é como o solo onde plantamos nossas devoções. Se o solo é pobre ou contaminado por motivações superficiais, a planta da graça não poderá desenvolver raízes profundas. O segundo pilar é a reverência constante. A imagem de Maria em seu lar não deve se tornar invisível com o tempo, como acontece com objetos aos quais nos acostumamos e deixamos de notar. Padre Pio recomendava pequenos gestos diários de reverência, uma breve oração ao passar pela imagem, manter uma pequena vela ou flor fresca diante dela quando possível, incluí-la nos momentos importantes da vida familiar. Tratar a imagem de Nossa Senhora com reverência constante, explicava o santo, é como manter acesa a chama de um relacionamento. Quando demonstramos exteriormente nosso respeito, isso alimenta nosso amor interior. Muitos devotos que seguiam este conselho relatavam como, gradualmente, desenvolviam uma sensibilidade espiritual mais aguçada, como se a presença de Maria se tornasse quase palpável em seus lares. O terceiro e mais importante pilar é a imitação das virtudes. Padre Pio era enfático ao dizer que a verdadeira devoção a Maria não se limita a orações e gestos externos, mas deve levar à transformação interior através da imitação de suas virtudes. De que adianta ter a imagem da Virgem mais bela em casa,
questionava ele com seu característico rigor espiritual. Se não buscamos imitar sua humildade, sua pureza de coração, sua obediência à vontade de Deus? Este é o aspecto mais desafiador e também o mais transformador da devoção mariana autêntica. Permitir que a presença simbólica de Maria em nosso lar nos inspire a viver como ela viveu. É aqui que muitos falham, contentando-se com aspectos externos da devoção sem permitir que ela penetre nas atitudes e decisões cotidianas. O santo de Pietrelcina observava que as graças mais extraordinárias eram recebidas precisamente por aqueles que buscavam sinceramente esta transformação interior. Você pode estar se perguntando por quê, mesmo tendo uma imagem da Virgem em casa há anos, não experimentou ainda as bênçãos extraordinárias que o Padre Pio prometia. A resposta pode estar em certos erros comuns que, segundo o santo, bloqueiam o fluxo de graças que Nossa Senhora deseja derramar sobre nossos lares. O primeiro e talvez mais frequente erro é o que ele chamava de devoção por conveniência. Quando recorremos à intercessão de Maria, apenas nos momentos de necessidade extrema, tratando-a como uma espécie de serviço de emergência espiritual, mas ignorando sua presença nos tempos de prosperidade e paz. Nossa Senhora não é uma ferramenta que usamos quando nos convém, advertia o Padre Pio com firmeza. Ela é nossa mãe em todos os momentos, e uma relação maternal verdadeira não conhece intermitências conforme nossas necessidades. Aqueles que se lembram dela apenas nas tribulações não estabeleceram ainda uma devoção autêntica. O segundo erro crítico reside na colocação inadequada da imagem em nossos lares. Muitos relegam o sagrado a espaços secundários, escondidos ou pouco dignos da casa. O Padre Pio insistia que a imagem de Maria deveria ocupar um local de honra, visível e respeitável, que refletisse a importância que atribuímos à sua presença em nossas vidas. Observem onde colocam a televisão em suas casas, dizia ele com aquela ironia penetrante que desarmava os corações mais resistentes, e perguntem-se se deram à Mãe de Deus um lugar ao menos igualmente digno. Este detalhe aparentemente simples revela, na verdade, uma hierarquia de valores que pode obstruir silenciosamente o canal de graças. Um de seus dirigidos espirituais relatou como, após transferir a pequena estátua de Nossa Senhora do corredor escuro para o centro da sala de estar, começou a notar mudanças sutis mas profundas no ambiente familiar, como se a reposição física refletisse um reordenamento espiritual das prioridades. O terceiro erro, talvez o mais sutil e perigoso, é o que o Padre Pio identificava como devoção sem conversão. A ilusão de que podemos honrar Maria externamente enquanto resistimos às transformações interiores que sua presença deveria inspirar. A imagem da Imaculada em seu lar, advertia ele, é um chamado constante à purificação do coração e dos hábitos. Se continuamos deliberadamente em caminhos que sabemos contrários ao Evangelho que ela nos trouxe em seu ventre, estamos essencialmente bloqueando com uma mão as graças que pedimos com a outra. Ele observava com tristeza como muitas famílias mantinham belíssimos altares marianos em suas casas, mas permitiam que conversas impuras, entretenimentos degradantes ou relacionamentos tóxicos ocupassem o mesmo espaço. Não é possível compartilhar o mesmo teto com a Rainha do Céu e com aquilo que crucificou seu filho. Era sua advertência direta e sem concessões. Você conseguiria acreditar que uma simples imagem da Virgem Maria, colocada com fé e devoção em um lar, poderia ser o instrumento para manifestações extraordinárias da proteção divina? Os arquivos dos testemunhos recolhidos pelo Padre Pio ao longo de seu ministério estão repletos de relatos que desafiam explicações meramente naturais. Uma família de Nápoles havia colocado uma imagem de Nossa Senhora de Pompeia na entrada de sua casa, seguindo o conselho do santo. Meses depois, um incêndio devastador consumiu completamente o quarteirão onde moravam. Bombeiros e testemunhas ficaram perplexos ao constatar que as chamas, que destruíram completamente os imóveis vizinhos, detiveram-se inexplicavelmente na entrada daquela casa, exatamente onde a imagem da Virgem estava instalada. Quando questionado sobre este acontecimento, o Padre Pio simplesmente sorriu e disse: "Por que se surpreendem?
Não foi ela quem disse sim ao fogo do Espírito Santo sem ser consumida? Seus filhos devotos experimentam uma extensão desta proteção. Em outra ocasião, uma mãe de Fódia veio desesperada ao confessionário do Padre Pio. Seu filho adolescente havia se envolvido com amizades perigosas e estava sendo gradualmente atraído para o mundo das drogas e da criminalidade. O santo pediu que ela colocasse uma imagem de Nossa Senhora no quarto do jovem, mesmo sem que ele soubesse, e rezasse diariamente o terço pela sua conversão. Faça isso com fé inabalável, instruiu, e espere o trabalho silencioso de Maria. 3 semanas depois, o jovem teve um sonho vívido onde uma senhora vestida de azul o advertia sobre o caminho destrutivo que estava seguindo e estendia a mão para ajudá-lo. Ao acordar, notou pela primeira vez a pequena imagem que a mãe havia colocado discretamente em sua mesa de estudos. Aquele foi o ponto de virada em sua vida. Anos mais tarde, este mesmo jovem entrou para o seminário e tornou-se um dedicado sacerdote. A proteção de Maria, explicava o Padre Pio, nem sempre se manifesta em eventos espetaculares como milagres físicos. Muitas vezes, ela trabalha nos corações, mudando vontades, iluminando mentes obscurecidas, fortalecendo boas inspirações. Particularmente impressionante era a observação do Padre Pio sobre como a presença da imagem mariana criava uma espécie de escudo espiritual contra influências negativas. Ele ensinava que certos espíritos malignos encontram dificuldade em operar em ambientes onde Maria é honrada consistentemente. Não é superstição, esclarecia ele. É uma lei espiritual confirmada por séculos de experiência da Igreja. Onde a mulher vestida de sol é reverenciada, as trevas encontram resistência. Uma família de Roma, que enfrentava perturbações inexplicáveis em casa, objetos que se moviam sozinhos, ruídos noturnos, pesadelos recorrentes nos filhos pequenos, consultou o Padre Pio após tentar sem sucesso diversos recursos. Sua orientação foi simples: uma limpeza espiritual da casa com água benta, seguida pela entronização solene de uma imagem de Nossa Senhora e a recitação diária do terço em família. Em menos de 2 semanas, todos os fenômenos cessaram completamente. As forças espirituais negativas, explicou o santo, não suportam permanecer onde a Mãe de Deus está verdadeiramente presente, pois ela carrega em si a luz do Cristo que as trevas não podem compreender. Você entende agora por que não basta simplesmente ter uma imagem da Virgem em casa? Sem a oração que ativa esta presença, a imagem permanece apenas como um símbolo silencioso, uma lembrança muda de um potencial não realizado. O Padre Pio ensinava que existe uma oração específica, simples porém poderosa, que funciona como uma chave, que abre as portas da proteção mariana sobre nossos lares. Esta não é uma fórmula mágica ou um encantamento, mas uma expressão sincera de consagração do lar à Mãe de Deus, reconhecendo sua autoridade espiritual e solicitando sua presença ativa como guardiã da família. Quando vocês convidam formalmente Nossa Senhora para habitar em sua casa através desta oração, explicava o santo, vocês estão essencialmente transformando seu lar em uma extensão de Nazaré, onde o Verbo habitou sob a guarda maternal de Maria. A oração que o Padre Pio recomendava é composta por 3 elementos essenciais, que correspondem aos 3 níveis de nossa relação com a Virgem Maria. Primeiro, um reconhecimento de sua dignidade como Mãe de Deus. Ó Maria, Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, reconhecemos em vós aquela que carregou em seu ventre o próprio Criador do Universo. Vossa dignidade excede todo entendimento humano, e diante dela nos curvamos com profundo respeito. Segundo, uma consagração explícita do lar e de todos os seus habitantes. Consagramos a vós este lar e todos que nele habitam ou venham a habitá-lo. Que cada cômodo desta casa esteja sob vossa proteção maternal. Que cada palavra pronunciada aqui esteja sob vossa inspiração. Que cada ação realizada dentro destas paredes reflita as virtudes que vós, primeira discípula de Cristo, vivestes com perfeição. E terceiro,
um pedido específico de proteção contra todos os males, visíveis e invisíveis. Protegei-nos, ó Mãe Vigilante, de todo mal que possa ameaçar nosso corpo, nossa mente ou nossa alma. Afastai de nós as influências negativas, as tentações sutis, as divisões, as doenças, os acidentes e todos os planos que o inimigo possa ter contra esta família que agora vos pertence. A eficácia desta oração, conforme observou o Padre Pio em inúmeros casos, não depende de sua eloquência ou complexidade, mas da sinceridade com que é pronunciada. Ele recomendava que toda a família se reunisse diante da imagem de Nossa Senhora para esta consagração inicial, e que depois, pelo menos uma vez por semana, renovasse brevemente este compromisso. A devoção é como uma planta delicada, costumava dizer, que precisa ser regada regularmente para não secar. Um detalhe particularmente importante que o santo enfatizava era a necessidade de pronunciar esta oração em voz alta, não apenas mentalmente. As palavras pronunciadas têm poder, explicava ele. Elas preenchem o ambiente físico, criando uma atmosfera que repele energias contrárias ao bem. Muitos dos seus dirigidos espirituais relatavam como, ao seguir fielmente esta prática, começavam a perceber uma mudança quase palpável na atmosfera espiritual de suas casas. Mais paz, mais harmonia, menos conflitos, menos pesadelos, menos doenças inexplicáveis e, sobretudo, um senso crescente de proteção e segurança que ia além de qualquer explicação puramente psicológica. Você já se perguntou como saber se a proteção mariana está realmente ativa em seu lar? O Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, identificava certos sinais que indicam a presença efetiva de Maria numa casa onde sua imagem foi entronizada com verdadeira devoção. Estes sinais não são necessariamente manifestações sobrenaturais espetaculares, embora estas também possam ocorrer, mas mudanças sutis e profundas, que transformam gradualmente a dinâmica familiar. O primeiro sinal, talvez o mais fundamental, é o que ele chamava de paz inexplicável, uma atmosfera de serenidade que persiste mesmo em momentos de crise ou dificuldade exterior. Quando Maria habita verdadeiramente em um lar, explicava o santo, ela traz consigo aquela mesma paz que envolveu o estábulo de Belém, tornando-o um palácio espiritual apesar de sua pobreza material. Esta paz não é a ausência de problemas, mas uma tranquilidade interior, que permanece no centro da tempestade. O segundo sinal é o fortalecimento progressivo dos vínculos familiares, especialmente manifestado na superação de conflitos antigos que pareciam insolúveis. O Padre Pio observou padrões recorrentes entre as famílias que haviam consagrado seus lares à Virgem Maria. Discussões que antes escalavam para confrontos amargos começavam a encontrar resoluções mais harmoniosas. Mágoas antigas que envenenavam relacionamentos por anos começavam a ser curadas. O perdão, antes tão difícil, tornava-se mais acessível. É como se Nossa Senhora estivesse constantemente tecendo novamente os fios rompidos do amor familiar, comentava ele. Não de forma instantânea ou mágica, mas pacientemente, inspirando pequenos gestos diários de reconciliação. Uma senhora, de Bari, cujo relacionamento com a filha adolescente havia se deteriorado a ponto de quase não se falarem, relatou como, semanas após a consagração do lar, ambas começaram a dar pequenos passos de reaproximação, sem nenhuma explicação, aparente além desta nova influência conciliadora, que ambas sentiam, ainda que não pudessem nomear. O terceiro sinal, particularmente caro ao Padre Pio, era o despertar ou aprofundamento da vida de oração na família. Uma casa onde Maria verdadeiramente habita, dizia ele, torna-se naturalmente uma casa de oração, assim como Nazaré. Ele notava como famílias que antes encontravam toda sorte de dificuldades para rezar juntas, começavam a sentir uma atração natural para momentos de oração compartilhada. É Maria quem nos leva a Jesus sempre, explicava o santo. Quando ela está presente em um lar, inevitavelmente desperta nos corações aquela mesma atitude que expressou em Caná.
Fazei tudo o que ele vos disser. Um pai de família de Foggia, anteriormente resistente a qualquer expressão religiosa, surpreendeu-se ao perceber como, após a entronização da imagem mariana em sua casa, realizada inicialmente apenas para agradar a esposa, começou a sentir uma inexplicável vontade de participar das orações familiares, até então evitadas sistematicamente. Não sei explicar, confidenciou ao Padre Pio, mas quando vejo minha família reunida diante daquela imagem, sinto algo me chamando para estar ali também. Você chegou até aqui por acaso? Padre Pio diria que não existem coincidências. Apenas a providência divina agindo através de caminhos que nem sempre compreendemos imediatamente. Se este ensinamento sobre o poder protetor da imagem de Maria chegou até você, neste momento específico de sua vida, talvez seja porque a própria Mãe Celestial está estendendo um convite pessoal para que você experimente sua poderosa intercessão. O santo de Pietrelcina costumava dizer que Maria escolhe seus devotos, não no sentido de exclusão, pois seu coração maternal está aberto a todos, mas no sentido de que ela inspira, em momentos providenciais, aquele primeiro movimento de aproximação que pode iniciar uma relação de devoção profunda e transformadora. Este momento para você pode ser agora. Um chamado suave mas persistente para transformar seu lar em um santuário protegido pela presença maternal daquela que o próprio Deus escolheu como tabernáculo vivo. Os testemunhos daqueles que responderam a este chamado e seguiram fielmente as orientações do Padre Pio são unânimes em afirmar que esta decisão marcou um antes e um depois em suas vidas familiares. Uma professora de Benevento, que havia perdido a esperança após anos de problemas conjugais e dificuldades financeiras que pareciam só aumentar, decidiu fazer um último esforço espiritual, seguindo precisamente este ensinamento. Não tinha mais nada a perder, confessou ela posteriormente. Comprou uma pequena imagem de Nossa Senhora das Dores, instalou-a em um local de honra na sala de estar, reuniu a família relutante para a oração de consagração do lar e comprometeu-se a manter esta devoção viva diariamente, independentemente dos resultados visíveis. 6 meses depois voltou a San Giovanni Rotondo para agradecer ao Padre Pio. Seu marido havia encontrado um emprego melhor após anos de desemprego. O filho mais velho, que enfrentava problemas com dependência química, havia aceitado o tratamento. E mais importante, uma nova atmosfera de esperança e união havia substituído o desespero anterior. Não foi magia, explicou o Padre Pio aos presentes. Foi simplesmente Maria exercendo seu papel maternal, cuidando dos filhos que se colocaram sob sua proteção. O convite que agora chega até você é o mesmo que transformou incontáveis lares ao longo dos séculos. Abrir as portas de sua casa e de seu coração para a presença viva de Maria, através deste simples, mas profundo gesto de fé, que é entronizar sua imagem em um lugar de honra. Não adie esta decisão, esperando um momento ideal que talvez nunca chegue. O inimigo de nossas almas é especialista em criar desculpas para postergações, sabendo que cada dia sem esta proteção é um dia de vulnerabilidade desnecessária. Siga o conselho que o Padre Pio dava a todos que o consultavam sobre dificuldades familiares, problemas de saúde persistentes, perturbações inexplicáveis ou simplesmente o desejo de uma vida espiritual mais profunda. Leve Maria para casa hoje mesmo. Dê a ela um lugar de honra em seu lar. Consagre a ela sua família com palavras simples mas sinceras. E então, observe com olhos de fé as transformações que começarão a acontecer. Algumas imediatas e evidentes, outras lentas e sutis, mas todas conduzindo sua família para mais perto daquele que é o desejo último de todos os corações. Jesus Cristo, fruto bendito do ventre de Maria.